Quero convidar a todos a abrirem as Escrituras em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos, os versículos finais deste texto bíblico. Efésios 2, 19 a 22. Outro dia, eu estava ouvindo uma reflexão muito interessante e o pregador, ele falava a respeito de uma amiga dele que os pais queriam muito que ela fizesse o curso de Direito. E o fato é que ela fez todo o curso de Direito, concluiu, mas o desejo do coração dela era fazer letras. E ao concluir o curso, ela chegou para os pais e disse: olha, pai e mãe, aqui está o diploma, terminei o curso de Direito, mas agora eu vou fazer o curso de Letras, porque é o que eu quero. E ele, nessa reflexão, ele falava a respeito dessa crise, que é uma crise comum, acontece, pode acontecer com alguém que a gente conhece, pode já ter acontecido com alguém que a gente conhece, e essa é uma crise de identidade. A pessoa passa por essa crise, às vezes a demanda é que ela seja algo e ela não se identifica com isso. E aí surge a outra demanda, ela quer ser alguma coisa. E ele falava que esse dilema entre o que querem que a pessoa seja e o que a pessoa quer, na verdade, parte de uma premissa errada. A premissa é que quando as pessoas querem que você seja algo, ou quando você quer ser algo, é porque você não é nada. E ele dizia que isso começa às vezes na infância. Quando a criancinha diz assim: eu queria, quando crescer, eu quero ser isso. E aí começa, é a primeira manifestação da crise de identidade. Eu estou falando, claro, da crise de identidade pessoal. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Espero que Deus nos dê a oportunidade para falar sobre identidade pessoal. Eu queria falar sobre identidade espiritual hoje. Porque eu acredito que da mesma forma que existe essa crise de identidade pessoal, às vezes se instala na igreja também uma crise de identidade espiritual. Às vezes a igreja não sabe o que é. E aí surgem algumas demandas. Surge aquilo que eu chamo de síndromes. Fartamente documentada em leituras. Isso não é fruto do meu entendimento, da minha compreensão, mas tem literatura sobre isso. E se identifica alguns tipos de síndrome que surgem no seio da igreja. E a primeira delas é algo conhecido como a síndrome do turista. A síndrome do turista é quando a pessoa está na igreja, mas ela não tem compromisso algum. Ela está só de passagem, ela acha que está ali passando um tempo. Ela está só de passagem naquele lugar. Tem ainda uma outra síndrome, é a do filho pródigo. Talvez essa seja a mais falada, a mais conhecida. A síndrome do filho pródigo é aquela: eu quero, Senhor, os meus bens agora. Eu quero usufruir das tuas bênçãos materiais agora. Mas tem ainda uma terceira, que é a síndrome do cavaleiro solitário.
é aquela que diz assim: não, sou eu e Deus. A minha relação, ela é pessoal e direta com Deus. Eu gostaria de, nessa noite, a gente refletir nesse texto sob essas três perspectivas e entender o que Paulo nos fala sobre isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, o texto diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Vamos orar? Pedir que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que nos interroga, essa palavra que tem muito a nos dizer, que Tu esteja falando ao nosso coração e à nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Se nós fôssemos ler os 3 primeiros capítulos dessa carta de Paulo, a gente ia perceber que Paulo, nos 3 primeiros capítulos, Paulo está falando de identidade. E nos últimos capítulos, do 4 ao 6, Paulo vai nos dizer o que é que nós devemos fazer a partir dessa identidade. No capítulo 2, que nós lemos apenas o finalzinho, Paulo começa esse capítulo dizendo algumas coisas que nós não éramos. Ele começa o capítulo de forma negativa, dizendo que nós estávamos no pecado, nós estávamos separados da comunhão de Deus, e aí Paulo vai falar de várias coisas que nós não éramos. Mas quando ele chega no finalzinho desse capítulo, Paulo vai então utilizar de algumas metáforas para nos falar qual é a nossa identidade em Cristo. O que é que nós nos tornamos em Cristo Jesus? E a primeira coisa, no versículo 19, que Paulo nos fala, é que nós somos cidadãos do reino dos céus. Ou melhor, ele diz que nós somos co-cidadãos, porque Paulo está argumentando que os judeus entraram nesse reino. Deus escolheu Abraão, e os judeus eram certamente cidadãos do reino de Deus. E quando Paulo fala de cidadania, Paulo está falando de privilégios. E para falar disso, ele vai falar de 2 outras coisas. Ele vai dizer: olha, no reino de Deus, vocês não são estrangeiros e vocês não são mais peregrinos. Ora, estrangeiro é alguém que sai da sua terra e faz uma viagem a outra terra, a outro país, às vezes uma viagem turística, para conhecer o outro país. Mas esse viajante que vai para outro país, ele não tem compromisso com as demandas daquela comunidade, daquela sociedade. Ele é um estrangeiro.
E talvez para nós seja um pouco difícil a gente compreender o que Paulo está dizendo aqui, porque nós brasileiros temos a fama, e é verdade, de tratar bem os estrangeiros. Essa é a nossa cultura, né? Os estrangeiros vêm nos visitar e quase sempre ele é tratado bem. Ele é tratado bem. Mas isso não acontecia na época de Paulo. Na cultura a qual Paulo está escrevendo, o estrangeiro ele era mal visto. Ele era visto com desconfiança. Ele era visto como que alguém que estava ali por alguma razão. E que essa razão não seria benéfica para os habitantes daquele lugar. Talvez nos países europeus aconteça esse fenômeno. Quando um estrangeiro vai até esses países, ele é visto com uma certa desconfiança. Porque o medo, e daí é onde surgem as manifestações contrárias à presença de estrangeiros, é que esses estrangeiros estão indo para tomar o emprego dos cidadãos daquele país. E aí há toda uma rejeição. Hoje, isso acontece. Mas Paulo nos diz no texto que nós não somos mais estrangeiros. Pelo menos não devemos nos sentir como estrangeiros. E aí, Paulo nos fala de outra categoria, o peregrino. O peregrino é aquele que sai da sua terra e vai a outra terra, às vezes por uma razão religiosa. Ele vai conhecer um lugar sagrado. E ele, durante algum tempo, ele vai residir naquele lugar. Mas ele nunca vai se naturalizar cidadão daquele país. Porque ele é apenas um peregrino. Ora, em relação ao mundo, todos nós somos peregrinos. A nossa pátria, ela não é aqui. A nossa pátria é nos céus. Mas Paulo está dizendo, com relação ao reino de Deus, nem eu nem você somos estrangeiros nem peregrinos. Nós não estamos de passagem. Nós somos cidadãos, e cidadãos têm responsabilidade. Porque aquela terra é sua. Portanto, ele tem que assumir compromissos. E aí, nós precisamos entender esse primeiro alerta de Paulo para a nossa identidade. Qual é a identidade do povo de Deus? Nós somos cidadãos do reino. Cidadãos do reino de Deus. Mas aí, essa metáfora de Paulo não completa toda a ideia. E aí Paulo lança a mão de uma outra metáfora. No finalzinho do versículo 19. Que é uma metáfora doméstica. Ele termina o versículo 19 nos dizendo: e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Eu não sei se você percebeu uma propaganda que passou até há pouco tempo na TV, de um refrigerante aí famoso, né? Que eu não vou citar o nome. Mas a propaganda era o seguinte, era uma jovem, ela era emo, né? Pelo jeito dela, pelas vestes, né? Gostava de vestir preto e tudo mais. E ela estava sentada à mesa. E ela começava dizendo o seguinte:
O que é que eu estou fazendo aqui com estas pessoas? Aqui ninguém se importa comigo. E de repente a mãe dessa jovem trazia para ela um prato de macarronada. O macarrão pintado de preto e a carne em cima no formato de uma guitarra. E ela sorri e diz assim: eu acho que eu tenho que fugir dessa família, mas eu preciso levar minha mãe comigo. E ela olha para o pai e diz: eu acho que eu vou levar meu pai também, para fazer companhia à minha mãe. E ela termina dizendo: eu vou levar todo mundo. O jeito é levar todo mundo. Família é isso. Família é isso. Existe às vezes um momento que pode até a gente pensar: poxa, o que é que eu estou fazendo nessa família? Isso acontece, pode acontecer. Mas família é importante, muito importante, porque família nos passa algumas coisas essenciais para a nossa vida. Primeira ideia de família é a ideia de companhia. Companhia. Você já fez uma viagem para uma cidade em que você não conhece ninguém? Eu já fiz. Vez por outra eu faço. Quem já fez deve ter passado por essa experiência. Tem coisa pior do que você estar numa cidade que você não conhece ninguém. Você já concluiu o seu trabalho, é domingo, ou é final de semana, e você tem que voltar para o hotel. Você come no restaurante sozinho, e você volta para o hotel sozinho. É uma sensação muito ruim, porque você se sente só, você se sente sem companhia. Mas quando você vai para uma cidade em que tem um parente seu, você já agenda com esse seu parente: olha, eu vou trabalhar, mas olha, terminou o trabalho, eu vou para a tua casa. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de companhia, e essa é a ideia de família. É companhia. Por isso que Paulo utiliza essa metáfora: vós sois a família de Deus. É a ideia de companhia. Mas tem ainda uma outra ideia. É a ideia de segurança. Segurança. Já reparou que às vezes na família, às vezes a gente briga com o nosso irmão? Bom, a gente briga, pode ser que eu esteja querendo colocar para os irmãos algo que acontece só na minha família, né? Talvez a família de vocês seja uma família mais unida do que a minha. Mas às vezes entre irmãos a gente tem uma certa animosidade, uma certa briguinha, uma certa disputa. Mas basta alguém de fora mexer com alguém da nossa família, seja irmão, seja primo, que a gente se incomoda com isso. Que a gente toma as dores para si. Porque faz parte da nossa família. E é por isso que o salmista fala: bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de flechas, comparando essas flechas aos filhos. E ele termina dizendo que não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele está falando dessa ideia de que a família protege um ao outro. E essa é a identidade da igreja. Nós somos uma família. Família de Deus.
família de Deus, certamente, mas somos uma família. Mas tem ainda uma outra ideia também associada a isso. É a ideia do abrigo. Do abrigo. Quem tem família tem para onde ir. Tem para onde ir. Se acontecer algum problema, e às vezes a gente vê isso muito nos jornais, quando acontece uma calamidade. Você já deve ter escutado isso. Aconteceu uma calamidade do morro, né? Destruíram as casas, a água levou tudo. Aí geralmente aparece alguém entrevistando, e você está onde? Não, fui para a casa de um parente. Né? Um parente acaba ajudando. Mas essa é a ideia de Paulo. Nós somos a família de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós precisamos compreender essa identidade. Porque às vezes, a gente torna essa identidade apenas um ritual. Quando a gente diz para outro, meu irmão, minha irmã. Às vezes é apenas uma maneira de falar. Mas isso não deve ser assim. É preciso que haja entre nós esse espírito de fraternidade, de irmandade, de família de Deus, porque é isso que nós somos. Essa é a segunda metáfora que Paulo utiliza. Mas tem ainda uma outra metáfora para falar da nossa identidade, que aí Paulo se detém um pouco mais, que é os versículos 20 até o versículo 22, que é uma metáfora tirada da construção civil. Construção civil. E quando ele fala dessa metáfora em especial, Paulo tem uma ideia. E a ideia de Paulo é que cada um de nós fazemos parte dessa construção que é a morada de Deus em espírito. Nós juntos somos a morada de Deus. Mas Paulo, quando fala de morada, ele fala que cada um de nós somos uma pedra. E eu estou tomando aqui aquela referência de Pedro, que diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. A construção daquele período era feita, em sua grande maioria, de pedras. E aí, interessante, que a gente pode pensar, de onde vêm as pedras para a construção? Ou de onde vinham as pedras para a construção? Talvez algumas pedras para essa construção tenham vindo do lixo do pecado. Mas talvez outras pedras para a construção tenham vindo já polida. São as pedras dos rios, né? Você vai para o rio e encontra umas pedrazinhas tão bonitas, que elas são polidas pela água. Mas tem também aquelas pedras que são resto de construção. São pedras que foram deixadas, abandonadas. Mas o que é interessante nessa metáfora de Paulo é que o que é essencial não é a pedra. Não é de onde a pedra veio. Não importa se eu, pedra, seja uma pedra do lixo, venha do lixo. Não. Não importa se você, pedra, seja uma pedra polida pelo rio, limpinha. O importante é como nós fomos colocados nessa construção que é o santuário de Deus. E quando Paulo vai falar dessa construção, ele utiliza algumas palavras que eu acho que são chaves. A primeira palavra que eu queria chamar a atenção se encontra no versículo 21. É a palavra ajuste. Ajuste.
Como é que se ajusta uma pedra numa construção, numa parede, num muro? Alguém aqui é da área civil? Newton? Né? Mais alguém? Muito bem. O nosso irmão que também é engenheiro. Como é que se ajusta uma pedra? Talvez uma pedra a gente não viu ajustar, mas um tijolo a gente já viu, né? Para que ele se ajuste na construção, ele precisa perder algumas rebarbas. E eu imagino que com a pedra não era diferente. Vocês já viram uma construção antiga de pedra? Como parece que elas se encaixaram tão bem uma na outra. Na verdade, irmãos, teve que haver um ajuste para se encaixarem perfeitamente naquele lugar. Isso me fala que nós precisamos estar ajustados uns aos outros, nesse santuário que é a morada de Deus. Agora repare uma coisa, a construção, ela não é feita no ar. Toda construção tem um fundamento, tem um alicerce. Construção segura se dá com base num alicerce bem feito. Espero que eu não esteja falando uma abobrinha. Construtores, me ajudem. As construções daquela época tinham 2 artifícios. As de hoje tem mais, mas daquela época era o alicerce e a pedra angular. Aqui tem uma pedra angular. A pedra angular é aquela pedra principal que sustentava as cargas. Porque a construção romana, ela se utilizava de arcos. Não sei se você lembra, ou já viu o arco, né? Já viram o Arco do Triunfo pela internet? Alguém já deve ter visto pessoalmente. Eu vi pela internet, né? Nunca fui na Itália. Mas existe o arco. Como é que eles faziam aquilo? Tinha cimento? Não. Tem uma pedra principal lá que sustenta as cargas de um lado e de outro. É a pedra angular. A morada de Deus, que é a igreja, que somos nós, tem uma sustentação firme. Primeiro é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. Ele fala de apóstolos e profetas do Novo Testamento. E ele fala que Jesus é o arremate final, é a pedra angular. Jesus é o principal, porque ele dá beleza ao edifício, que é a igreja. Esses 2 fundamentos são importantes. Mas também é importante o nosso ajuste nessa construção. E aí, quando a gente fala de ajuste, a gente precisa entender que precisa haver, da nossa parte, a disponibilidade de ceder em alguma coisa, para que haja ajuste. Para que haja ajustes. Se você for ver uma construção, tem pedra de todo tamanho, de toda cor. Pedrinhas mais brancas, outras mais pretas, né? Umas maiores, umas menores. Mas alguém tem que ceder em alguma coisa. A diferença é importante. Quando eu falo de diferença, eu estou falando dessa diferença aqui, ó, da maneira de ver as coisas. Nós somos diferentes e não precisamos ser iguais. Não é a uniformidade que caracteriza a igreja de Deus. Não é. É a diversidade. Mas a diversidade ajustada uns aos outros. Essa é a ideia de bem ajustados uns aos outros. Mas eu queria ainda chamar a atenção da gente para uma outra palavrinha que está aí no texto, e no texto está sendo edificado. Mas é a ideia da superposição. Como é que uma construção vai para frente? Uma construção, ela cresce vertical, mas ela cresce horizontal, mas ela cresce também vertical.
né? E o que é o vertical? O horizontal é o meu ajuste um com o outro. É o meu respeito pela tua diferença de pensar e o teu respeito pela minha diferença de pensar. Na comunidade. E a superposição? Uma construção sobe também. E o que é isso de superposição? É a gente entender, queridos irmãos, que nós não surgimos da noite para o dia. Temos atrás de nós toda uma tradição teológica, bíblica, de homens e de mulheres que viveram o Evangelho antes de nós. E a nossa segurança, enquanto igreja, enquanto pedra viva, é entender que existe toda uma herança que nós recebemos, que nós não podemos simplesmente desprezar. Nós não vamos manter algumas coisas, nós vamos atualizar a maioria delas, mas nós precisamos entender que essa tradição, que eu chamo de fileira abaixo de nós, ela é essencial na construção. A gente não pode desprezar e achar que agora a gente vai fazer tudo novo. Tudo novo. Não. Nós precisamos entender a ideia de que nós estamos sendo edificados sobre uma tradição que veio antes de nós. Portanto, nós temos alguns desafios para compreender a nossa identidade. E eu queria concluir essa reflexão nos chamando a atenção para algumas coisas a respeito da nossa identidade enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Primeira coisa é que a nossa identidade em Cristo, ela é uma identidade comunitária. Tenhamos cuidado, porque hoje se prega muito o viver o evangelho individual, o evangelho em casa. E hoje é fácil. Hoje em dia a gente pode ficar em casa e assistir um culto online, né? Pregação online, toda hora. Tem pregações gravadas maravilhosas. Eu gosto de ouvir também. Mas a gente não pode servir a Deus em nossas casas. A nossa identidade em Cristo, ela é comunitária. Ela se dá em vivência com o povo de Deus. Não é fácil? Não, não é. Não é fácil, porque existem as nossas diferenças. Mas essa é a identidade da igreja, comunitária. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, é que a nossa identidade em Cristo, ela é relacional. Ela se dá numa relação de irmandade e de família. É assim que se caracteriza a nossa identidade em Cristo. Somos uma família. E precisamos viver essa família. Fomentar as relações dessa família. E finalmente, a nossa identidade em Cristo, ela é dinâmica. Cada dia ela vai crescendo, ela vai aumentando, porque a cada dia ela vai agregando outras pedras. É uma construção que não para. Ela sempre está aberta a receber outros nessa comunhão. Queridos irmãos e irmãs, que Deus em Cristo, Ele esteja falando ao nosso coração e à nossa vida. Que a gente possa viver a identidade que Cristo tem para cada um de nós. Amém. Nós vamos
orar. Eu quero pedir para o Sérgio nos conduzir nesse momento de oração. Depois dessa oração, nós estaremos louvando o Senhor com o canto congregacional do CTP número 115. Oremos. Fiquemos de pé.